Olá! Dando continuidade ao nosso estudo de função de várias variáveis, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre como que é feito o cálculo dos pontos de máximo e mínimos para uma função de duas variáveis. A gente já viu lá em cálculo 1 que fazer esses cálculos, determinar os pontos onde uma função assume o seu valor, o seu maior valor possível ou o seu menor valor possível, é uma das aplicações bem interessantes que a gente tem para o cálculo, por exemplo, em áreas como economia, engenharia. Então, saber onde a função assume o seu maior valor, os seus valores extremos, é muito importante para várias aplicações. Então, a gente vai restringir o nosso estudo agora à função de duas variáveis. Então, a gente está falando daquela função que a gente costuma chamar de f, cujo domínio da função é um subconjunto do R2, e a cada par ordenado desse domínio, a gente tem associado um número real. Antes de eu definir propriamente como que é feito o cálculo dos pontos de máximo e mínimo para esse tipo de função, a gente vai dar um passo para trás e relembrar como que é feito o cálculo de máximos e mínimos para a função de uma variável. Então, isso foi estudado lá no cálculo 1, e essa aula de hoje, essa primeira parte, é uma revisão de como que é feito o cálculo de máximos e mínimos para funções de uma variável. Depois, a extensão do conceito para quando a gente tiver duas variáveis é uma extensão bem natural e é importante que vocês consigam fazer essa correspondência. Então, dando um passinho para trás, vamos considerar que a gente tem uma função de uma única variável, então o domínio dessa função é um subconjunto do R, e a cada número real dentro desse domínio, a gente associa um número y que também vai ser um número real. Então, relembrando alguns conceitos aí que foram estudados lá no cálculo 1, quando a gente falou de máximos e mínimos de função. Quando a gente está dizendo que a gente quer um ponto de máximo, a gente tem duas classificações possíveis. Eu digo que eu tenho um ponto x, ponto de máximo global. Então, vamos supor que eu tenho um ponto x no domínio da minha função. Eu vou pegar um marca-texto aqui. Vamos supor que eu tenho um ponto x no domínio da minha função. Eu digo que esse ponto é o máximo absoluto ou o máximo global da minha função f, caso a imagem da função nesse ponto seja sempre maior ou igual do que a imagem de qualquer outro ponto dentro do domínio da minha função. Ou seja, o x0 é o ponto que tem a maior imagem possível quando comparado a todos os outros pontos do meu domínio. De forma análoga, eu digo que eu tenho x0 um ponto de mínimo, absoluto ou global, quando a imagem do x0 for menor do que todas as outras imagens para todos os outros x pertencentes a esse domínio. Menor ou igual, pode acontecer a igualdade, certo? Então, eu tenho a definição aí de ponto de máximo e ponto de mínimo, global ou absoluto. Geralmente, eu costumo chamar de ponto de máximo global, ponto de mínimo global. O valor da função nesses pontos de máximo ou de mínimo é chamado de valor mínimo da minha função, então f de x0 é o valor mínimo da minha função, e f de x0, no caso de um ponto de máximo global, é o valor máximo. Então, o ponto é o ponto de máximo, o valor da imagem daquele ponto é o valor máximo da função f. De forma análoga, o ponto é o ponto de mínimo, o valor da imagem daquela função vai ser para a gente o valor mínimo da nossa função. Então, aí no gráfico, eu fiz uma representação. O que seriam, aonde que estariam os pontos de máximo e mínimo dessa nossa função? Por exemplo, esse gráfico à esquerda, ele tem um ponto de mínimo. Então, o x correspondente a ele, vou chamar de x0, seria um ponto de mínimo. Mínimo global. Por que esse ponto x0 seria um ponto de mínimo global? Porque a imagem dele, que é justamente a distância ali do eixo x, a medida y, a imagem desse ponto, que a gente poderia medir aqui no eixo y, é menor do que qualquer outra imagem de qualquer outro ponto. Se eu pegar qualquer outro ponto, a imagem desse ponto vai ter um valor de y maior. Lembrando que o y aumenta de baixo para cima. Então, quando eu digo que é a menor imagem possível, significa que o f a imagem desse ponto está o mais para baixo possível com relação ao eixo y. Então, esse ponto aqui no meu gráfico seria o ponto de mínimo global e a imagem desse ponto seria o valor mínimo. No caso aqui, o meu f. O valor mínimo da minha função f.
De forma análoga, aonde que estaria o ponto de máximo? Só o gráfico da direita tem ponto de máximo global. Seria esse ponto aqui. Esse x0 seria o meu ponto de máximo global. Por que ele é um ponto de máximo global? Porque a imagem desse ponto, o f de x0 para esse ponto, está mais acima, mais distante do eixo x, comparado com qualquer outra imagem. O eixo y aumenta de baixo para cima. Portanto, quando eu digo que a imagem é maior, é porque o valor do f, né, do valor da imagem desse ponto, é o maior valor possível. Qualquer outro ponto que eu pegar, tem uma imagem abaixo do f do x0, podendo inclusive ser negativo. Certo? Então, se eu pegar um ponto por aqui, por exemplo, a imagem dele é menor do que a f de x0. Então, esses dois pontos são pontos de máximo global, o da direita, e mínimo global, o da esquerda. Bom, mas se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que existem outros pontos aqui, onde a nossa função também tem essa subida, né? Também tem esse vale, ou então também é um ponto que tem cara de ponto de máximo. Ele, na verdade, é um ponto de máximo, esses 4 pontos que eu estou marcando aqui, associados respectivamente a um certo valor de x. Só que eles não são pontos globais, eles são pontos locais. Então, o que significa isso em termos de definição? Vou representar aqui embaixo, ler a definição para vocês. Eu digo que um ponto x0 é um ponto de máximo relativo ou global da minha função se a imagem dele, de fato, é maior do que um certo subconjunto da minha imagem. Então, o que eu vou utilizar, eu não preciso ter o f de x0 maior do que a imagem de todos os outros pontos, mas localmente em um intervalo aberto contendo o meu x0. O que significa isso? Se eu pudesse dar um zoom na minha figura, por exemplo, aqui, se eu desse um zoom e observasse apenas um intervalo em torno do meu x0, localmente, somente olhando para esse intervalo, eu tenho realmente que o valor da minha imagem é maior do que qualquer outra imagem que esteja ali por perto, mas é uma leitura local. Se eu olhar o gráfico como um todo, existem vários pontos de x onde a imagem é maior do que a imagem desse ponto, certo? Então, a gente tem essas duas classificações. Ponto de máximo global é quando a gente tem um valor com a maior imagem possível, mas a gente também tem a definição de ponto de máximo relativo ou local. Da mesma forma, eu posso ter um ponto de mínimo, x0 é um ponto de mínimo relativo ou local da minha função, se a imagem dele for de fato menor do que f de x para todo x dentro de um determinado intervalo. Que intervalo é esse? É um intervalo aberto contendo o meu x0. Então, se eu der aquele zoom, se eu olhar apenas no intervalinho contendo o meu x0, a imagem dele de fato é menor do que todas as imagens em volta, digamos assim, daquele ponto dentro desse meu intervalo. É o que acontece aqui. Se eu der um zoom para essa parte agora, de fato eu tenho, nesse ponto, um valor com a menor imagem possível. Todos os outros pontos próximos dele têm imagens menores. Menor significa estar mais para baixo com relação ao y. Só que se eu olho globalmente, essa imagem não é a menor imagem possível. Todos esses pontos aqui dessa outra parte desse gráfico têm imagens menores. Então, aí a gente tem a definição, né, a diferença entre relativos pontos de máximo e mínimo globais e pontos de máximo e mínimo locais. Se eu estou olhando localmente ou se eu estou olhando para todo o domínio da minha função. Nesse exemplo que a gente tem aqui, esse ponto eu vou chamar, digamos assim, de x1 seria um ponto de... Esse aqui seria um ponto de máximo local, certo? Porque localmente o valor da imagem desse ponto é maior do que todas as imagens em torno dele. Aqui a gente também teria um ponto x1 de máximo local.
certo? Esse meu ponto vermelhinho ali também seria um ponto de máximo local. E aonde que estariam os meus pontos de mínimo locais? Vou fazer em verde. Os meus pontos de mínimo local seriam esse carinha que eu vou chamar de x2, ou essa imagem aqui que eu também vou chamar de x2. Então, esses x2 seriam pontos de mínimo local. E a mesma coisa, esse cara seria um ponto de mínimo local. Lembrando que o ponto de máximo e o ponto de mínimo são valores de x, certo? Então, percebam que todos os x, x0, x1 e x2, o azul, o vermelho e o verde, eles são valores de x. O valor da função naquele ponto é exatamente a imagem. Então, por exemplo, o valor da minha função no ponto x0 seria o quanto aquele gráfico desceu. O valor da minha função no ponto x0 do gráfico à direita seria aquela altura acima do eixo x. A mesma coisa para o gráfico vermelho, seria essa altura, ou essa altura aqui. E para o gráfico verde seria essa altura, ou essa altura entre o eixo x e o gráfico da função, é exatamente o valor da nossa imagem. Então, todos esses conceitos já foram discutidos lá em cálculo 1. Essa noção de pontos de máximo e de mínimo locais e globais, certo? Uma noção global é olhando para todo o domínio da função. Uma noção local é olhando apenas localmente, apenas em um intervalo contendo aquele valor que você está tentando classificar e verificar se ele é ponto de máximo ou de mínimo local. Uma vez que a gente conhece a definição desses pontos, toda vez que eu tenho um ponto de máximo ou mínimo, a gente diz que a gente tem os pontos extremos da nossa função. Então, pontos extremos são esses pontos onde o gráfico assume um maior valor ou assume um menor valor pensando de forma local. Ponto crítico é uma definição que também aparece em cálculo 1. O que é o ponto crítico de uma função? Eu digo que um determinado ponto x0 dentro do domínio da função é ponto crítico se a derivada desse ponto é igual a zero, ou então se a função não tiver derivada nesse ponto. Geometricamente, vamos lembrar o que significa derivada no ponto? Significa a inclinação da reta tangente. Se a reta tangente não tem inclinação, é porque eu estou falando de uma reta horizontal, se a inclinação dessa reta tangente é zero. Então, essa é uma forma de identificar os meus pontos críticos. Caso a derivada exista, pontos críticos são aqueles pontos aonde a inclinação da reta tangente é igual a zero. Então, aqui eu tenho um outro ponto crítico, essa aqui seria a reta tangente, e um outro tipo de ponto crítico que a gente também vai encontrar são pontos dessa forma aqui, certo? Nesse caso, eu também tenho uma inclinação igual a zero. É exatamente o tipo de gráfico onde eu tenho uma parte da concavidade virada para baixo e uma parte da concavidade virada para cima. Nesse desenho que está aí, esse x0 é um ponto de máximo local. O ponto x1 é um ponto de mínimo local. E será que alguém lembra como é que é o nome do ponto x2? Como é que a gente classifica um ponto que ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo? A gente chama esse cara aqui de ponto de inflexão da minha função. Porque se eu olho por um lado, ele parece um ponto de máximo, as imagens estão aumentando, mas se eu olho por outro, ele parece um ponto de mínimo, e na verdade ele não é nenhum dos dois, ele é um ponto de inflexão da minha função f. E como que é feito o processo de determinação desses pontos críticos, que depois vão ser classificados como ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão? Esse processo de determinação depende da primeira derivada e da segunda derivada, e a classificação é dada por essa proposição que está aí na tela. Então, eu tenho lá uma função, vamos supor que a minha função tenha derivada em todos os pontos do seu domínio e que ela também tenha segunda derivada em todos os pontos do domínio. Bom, primeiro eu preciso procurar um ponto que é ponto crítico da minha função. Então, ponto crítico significa que a derivada é zero. Aqui eu estou considerando que a função é diferenciável em todo o domínio, então a derivada existe em todos os pontos. Para esses pontos que satisfazem serem pontos críticos, eu vou classificá-los para verificar se eles são de ponto de máximo ou ponto de mínimo ou ponto de inflexão.
Como que essa classificação é feita? Caso a segunda derivada nesse ponto seja negativo, significa que a concavidade da função naquele ponto é virada para baixo. Se a concavidade é virada para baixo, eu estou falando de um ponto de máximo da minha função. Por enquanto, máximo relativo, máximo local, porque eu não consigo ter uma visão inteira do gráfico da função. Isso é apenas uma análise global, é uma análise pontual, uma análise local. Então, se eu tiver a segunda derivada negativa, a concavidade é para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Se eu tiver a segunda derivada positiva, a concavidade do gráfico da minha função naquele ponto é para cima, então eu estou falando de um ponto de mínimo relativo da minha função. E caso a segunda derivada naquele ponto crítico seja zero, é justamente porque eu estou falando de um ponto de inflexão. Então, tenho certeza que vocês lembram desse resultado lá de cálculo 1, e é a partir desse resultado que a gente vai definir como que é feita a classificação dos pontos extremos para uma função de duas variáveis, bem parecido com esse resultado que está aqui. A gente precisa verificar aonde que a derivada é zero e usar a derivada de segunda ordem para classificar se a gente está falando de um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um ponto de inflexão, certo? Então eu vou fazer um exemplo bem clássico, que inclusive a gente consegue resolver sem cálculo, a gente consegue resolver com os conhecimentos do ensino médio que a gente tenha, certo? Mas só para relembrar como é que funciona esse processo aí de achar um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Então a minha função está ali na tela, menos x² mais 4x mais 5. Eu vou fazer a derivada da minha função, que é menos 2x mais 4 igual a zero. Se você tiver com dúvida, para o vídeo, certo? Então, a derivada da minha função é essa. Eu quero procurar os pontos críticos da minha função. Como eu tenho a derivada, ponto crítico significa derivada igual a zero. Se eu fizer a derivada igual a zero, eu vou ter essa equação. A solução dessa equação é única e é x igual a 2, então eu sei que x igual a 2 é um ponto crítico. Não sei se é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de inflexão. Agora eu vou classificar. Então, como é que é feito o processo de classificação? Eu vou fazer a segunda derivada. A segunda derivada da minha função é menos 2. E vou aplicar essa segunda derivada no ponto. Nesse caso, a segunda derivada ficou constante, mas poderia ainda ter algum x na função. Então, a segunda derivada em 2, que é o ponto crítico que eu tenho, esse seria o meu x0, digamos assim, é igual a menos 2. Menos 2 é menor que zero. Portanto, x igual a 2 é um ponto crítico e a segunda derivada nesse ponto é menor que zero. Consequentemente, x0 é um ponto de máximo mínimo. E aí, derivada, segunda negativa, concavidade virada para baixo, um ponto de máximo local. Sempre eu tenho que dizer que esse ponto é um ponto de máximo local, porque eu não tenho uma visão global da função. A derivada, essa classificação, só me dá uma visualização pontual, certo? Somente perto daquele meu ponto x0. E de fato a gente consegue perceber, o gráfico dessa função é essa parábola que vocês estão vendo, realmente no x igual a 2 é onde eu tenho o cume dessa parábola, o ponto de máximo, e qual é o valor da nossa função? Acho que eu esqueci de colocar aqui, x0 igual a 2 é um ponto de máximo, e qual que é o valor que a minha função atinge no ponto de máximo? Eu preciso calcular f de 2. F de 2 usando a função f, não a derivada nem a segunda derivada. Então, se eu vier aqui em cima e calcular f de 2, eu tenho menos 4, mais 8, mais 5, 8 mais 5, 13, 13 menos 4, 9. Portanto, a função f no ponto x igual a 2 é igual a 9. Portanto, o valor de máximo da minha função será x igual a 9. É o valor máximo, na verdade é 1, porque eu ainda não sei globalmente, então é 1 valor máximo de f, certo? Então, o ponto é o valor
do domínio, o valor dentro do domínio cuja função vai ter a maior imagem possível. E nesse caso, a imagem desse ponto x igual a 2 é 9, como está correspondendo aqui no nosso desenho, certo? A ideia dessa técnica para determinar pontos de máximos e mínimos, obviamente não é determinar pontos de máximo e mínimo de função de segundo grau, né? É a gente poder determinar pontos de máximos e mínimos de funções muito mais complexas, sem a necessidade, por exemplo, de desenhar o gráfico da função. Se a gente tiver o gráfico, é uma grande informação, mas eu tenho como determinar esses pontos sem a necessidade do gráfico. O gráfico aqui foi só para ilustrar como que é feito esse raciocínio, certo? Pensando em termos de aplicação, que tipo de problemas, que tipo de situações a gente tem, né, aplicáveis, onde a gente pode ter funções de uma variável que a gente determina, que a gente quer determinar pontos de máximo e mínimo. Um exemplo clássico é maximização de lucro, minimização de custo. Isso em vários contextos diferentes, por exemplo, dentro da economia, quando você faz uma função de receita, que é lucro menos o custo, certo? Eu quero maximizar o lucro e a função lucro é receita menos custo. Então aqui eu tenho um exemplo bem clássico de quando a gente trabalha com função de uma variável pensando em termos de maximização e minimização. Nesse exemplo, eu não vou resolver todos os passos porque está resolvido na sequência, eu só vou dar a ideia do que está por trás aqui dessa função. Diz assim, eu tenho um papelão quadrado de 120 centímetros de lado, então esse papelão mede 120 centímetros de lado, e eu quero transformar em uma caixa sem tampa que permita colocar dentro dessa caixa o volume máximo. E aí ele pergunta, determine a medida x de cada lado que deve ser retirado em cada um dos cantos do papelão. Então nesse meu desenho, x seria essa medida aqui. Por que eu preciso tirar tá aqui desenhado até. Por que eu preciso tirar essa medida x? Porque eu tenho que tirar x, um quadradinho de tamanho de lado x em cada lado, justamente para eu poder fechar a minha caixa e as laterais dessa caixa medirem x. Quanto vai medir a base dessa caixa? Se a folha de papelão toda mede 120, a base dessa caixa vai medir 120 menos 2 vezes x, certo? Porque vou tirar um pedacinho de cada lado, x daqui, a medida total vai ser 120 menos 2x. Então, a partir dessas informações, eu consigo montar uma função que me forneça o volume e a partir dessa função eu aplico o processo de maximização e minimização. Se eu tenho uma caixa como essa, certo? Sem tampa, eu sei que o volume dessa caixa depende da área da base, que é 120 menos 2x ao quadrado. Por que ao quadrado, professora? Porque isso é um quadrado, lembra? Se eu tiro x de cada lado, eu quero uma caixa quadrada. Consequentemente, essa medida vai ser sempre 120 menos 2x, menos cada x que eu tirei de um dos lados. A área da base vezes a altura da caixa é igual a x. Então, eu tenho aí uma função que depende de x e que me fornece o volume dessa caixa sem tampa, certo? Como que eu determino a medida x que faz com que o volume seja máximo? Eu aplico esse processo de maximização na função v de x. E é isso que está descrito aqui. Eu não vou postar em detalhes, né, todos os cálculos aí. Vocês podem parar o vídeo e fazer com calma. Mas a ideia é que eu tenha aquela função do volume que eu acabei de construir. Se eu desenvolver essa função, eu fico com uma função cúbica em x². Se eu derivar essa função, eu fico com essa derivada. Para determinar os pontos críticos, eu preciso igualar a minha derivada a zero. Igualando a derivada a zero, eu vou ter uma equação de segundo grau. Aplicando fórmula de Bhaskara nessa equação de segundo grau, eu vou determinar essas duas medidas de x. Classificando esses pontos críticos, eu preciso da segunda derivada da minha função volume. Aplicando a segunda derivada em x igual a 60 e x igual a 20, eu tenho esses dois valores de imagem e eu uso a proposição para classificar. Segunda derivada positiva é um ponto de mínimo. Segunda derivada negativa é um ponto de máximo. Eu quero justamente maximizar o volume. Portanto, qual é o ponto que faz com que o meu volume seja máximo?
exatamente x igual a 20 é um ponto de máximo. Certo? E aí eu posso fazer o cálculo só para verificar. Se eu calculo V de 20, isso é 128.000 centímetros cúbicos de volume, certo? Isso significa que eu vou ter que tirar 20 centímetros em cada lado daquela minha folha. E aí, relembrando, se eu tenho uma folha com 120 centímetros, eu tiro 20 em cima, 20 embaixo, eu estou tirando 40 do total. Portanto, a minha caixa será uma caixa da seguinte forma: com 20 centímetros de altura, 120 menos 40 é 80. Isso vai fornecer, portanto, uma caixa medindo 80 centímetros de lado, 20 centímetros de altura, aqui faltou essa informação, e o volume dessa caixa vai ser a função volume nessa medida, que é igual a 128 centímetros cúbicos. Esse V igual a 60 é pelo seguinte: se eu tenho 1,20 m, na verdade 120 centímetros, né, 1,20 m, e eu tirar 60 de cada lado, não vai sobrar caixa, certo? Eu vou estar tirando 60 de uma medida, 60 de outro, não vai sobrar caixa, não vai sobrar medida para eu montar a minha caixa. Por isso que ele está me dizendo que V de 60 é igual a zero, porque você não vai ter uma caixa, porque acabou o seu papel, você tirou 60 de cada lado, não tem caixa. Então esse é o tipo de situação bem comum que a gente vê quando a gente está estudando funções de uma variável dentro desse contexto de determinação de pontos de máximo e pontos de mínimo, ok? Então essa aula foi apenas para revisar esse conceito, se isso está claro na sua cabeça, legal. Se não está, sugiro que você anote os resultados que eu apresentei nessa aula, para que agora sim a gente possa estender o conceito de máximos e mínimos e falar de cálculo de máximos e mínimos para funções de duas variáveis. Até a nossa próxima aula.